Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Sem o grande líder, Josué, os de Judá foram os que tomaram a iniciativa. Pois é, Deus estabeleceu em Jesus uma ordem para nós, um modelo, um exemplo e uma ordem de que cada cristão seja um líder, cada cristão seja um missionário, cada cristão evangelize os outros e cada cristão reúna para invocar o nome do Senhor, os outros que ele está evangelizando. Cada cristão tem autoridade de Deus de dirigir a reunião. Não tem que esperar a grande reunião, nem formalidade litúrgica nenhuma. Cada cristão é autoridade no Senhor para invocar o nome do Senhor junto com outros, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. E ali será uma igreja do Senhor, Deus estará presente ali. Cada cristão tem que tomar iniciativa. Cada cristão tem que estar assim, animado e lutar pelo evangelho, não ficar esperando a reunião da igreja. Nós vivemos uma época muito difícil em que muitas pessoas se acostumaram a assistir reunião de igreja e eles não fazem outra coisa. Quando muito, se for o caso, eles convidam uma outra pessoa para virem assistir a reunião da sua igreja. Mas eles mesmos fazem uma reunião com outra pessoa, não evangelizam, não ensinam o que a Bíblia diz. Jesus mandou que a gente fizesse isto. Na história do povo de Israel, quando saíram do Egito, debaixo da liderança do Moisés, o Senhor estabeleceu uma lei, um padrão de conduta. Todos os israelitas viram aquilo, passaram pelo deserto, num treinamento para obedecerem a lei. E eles tinham o Moisés para obedecer também, mas eles pediram uma lei escrita. Deixa eu fazer um parênteses aqui. É muito mais fácil a gente ter uma lei escrita, porque obedece aquilo que a gente quer, ou quando entende aquilo com que a gente concorda, do que obedecer a uma pessoa. Enquanto eles tinham Moisés, era mais cômodo para eles obedecerem a Moisés. Mas aí Deus mandou Moisés delegar a liderança e o Moisés escolheu anciãos e também começou a dividir o povo por tribos e famílias e estabelecer lideranças. E o povo tinha que se reportar à liderança da sua família. A maior parte dos líderes de famílias se acomodou. Eles, se acomodando, deixaram Moisés tomar as decisões e o povo todo ia, eles iam juntos porque o povo todo ia, mas eles não tomavam iniciativas. Quando Moisés estava para partir, ele orou, pediu a Deus: Senhor, esse povo não está preparado não, manda um líder para eles, levanta um líder. Deus disse: já está levantado, é o que está ao seu lado, o Josué, dá ordem a ele, porque ele vai liderar o povo. Josué fez aquilo com muita dedicação, foi fiel, foi dedicado a Deus, mas ele também morreu. E no final, então, no capítulo 24 do livro de Josué, a Bíblia diz que depois destas coisas todas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu, com a idade de 110 anos, mas faleceu. E foi sepultado, e o povo se lembrou dele, serviu a Deus todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Mas parou por aí, porque eles não fizeram discípulos. A nova geração ficou sem ver sinais, milagres. A nova geração foi deixada de qualquer jeito e o resultado foi muito ruim. Eles
se afastaram de Deus e começa então o livro de Juízes, que é uma história, uma sequência de histórias tristes em que o povo sempre se afastava de Deus. Isso é muito triste. Eu tenho uma herança familiar muito interessante. Meus avós se converteram. Os filhos ainda permaneceram no caminho do Senhor, na casa do meu pai, mais ainda do que da minha mãe, mas essa geração já enfraqueceu um pouco. Quando veio a terceira geração, a minha geração, já talvez metade da família já estava fora dos caminhos de Deus. E na outra geração de meus filhos, aí a maior parte, a maioria já está longe dos caminhos de Deus. Não houve um discipulado. Meus avós foram muito firmes. Meu avô paterno, quase analfabeto, mas um homem muito sábio, alemão, muito rigoroso. Ele impôs um padrão, lia a Bíblia todo dia, tinha culto todo dia, e os filhos todos morreram, mais de 10 filhos, todos morreram nos caminhos do Senhor. Então, foi um bom exemplo que ele deixou. Mas depois os filhos não fizeram o mesmo, e aí começou a perder, o reino de Deus começou a ver pessoas debandarem ali na família. Mas isso é quase sempre o que acontece. Com Israel isso aconteceu. O Josué era firme, e os anciãos que estavam com ele tinham nele um modelo e um exemplo. Para mim isso é muito importante. O líder, isso é um perigo. O líder de uma igreja, o pastor, o pastorzão, pastor-chefe, presidente, o pastor, ele é uma referência para os outros, mas ele pode ser uma má referência. Quando ele se dá a luxos, a comer e beber do que há de melhor, andar de carrão e viver uma vida luxuosa, e se acomodar, gostar do mundo, o exemplo dele, de um jeito ou de outro, vai ser observado. Mas quando ele é fiel, como foi Josué, os outros todos vão permanecer fiéis, porque tem uma referência nele. Mas depois que o Josué morreu, e aquela outra geração também, então começa o livro de Juízes assim. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel sentiram falta de uma liderança e perguntaram uns aos outros: quem vai começar a luta? E o Senhor respondeu. Interessante, eles tinham profetas. O Senhor respondeu: Judá subirá primeiro. Então, Judá convidou seu irmão Simeão para irem juntos. Vamos juntos lutar? Aí, depois nós lutamos com vocês também. Então, se uniram, e Deus deu grandes vitórias naquele início, porque Judá tomou a iniciativa. E havia um Caleb lá, que deixou um bom exemplo de luta. Alguém tem que tomar a iniciativa. Está na hora de nós não dependermos só do Josué. Cada um tem que tomar iniciativa, e o Senhor deu essa ordem. Jesus disse: ide, não só evangelizar, mas fazer discípulos. Ou seja, você vai ter que se reunir, 2 ou 3, invocando o nome do Senhor. Essa é a hora. Todo cristão tem que ir invocar o nome do Senhor, fazer reunião. Aprenda a fazer reunião com 2 ou 3 pessoas, invocar o nome do Senhor, ler um trecho da Bíblia, falar algo, orar, cantar alguma coisa de louvor a Deus. Aprenda, todo cristão tem que aprender a fazer isso, ir nas casas e, junto com outros, com poucas pessoas, fazer uma reunião. Isso é o que Jesus mandou. Tem que tomar iniciativa, não é só esperar a reunião da igreja, não. Cada cristão tem que tomar iniciativa. Aprenda isso, meu irmão, com a tribo de Judá, pelo que foi uma tribo muito forte. Dela nasceu Davi, depois nasceu Jesus, porque eles tomaram a iniciativa. Aprenda a agradar a Deus, você também tomando iniciativas e dirigindo reuniões com poucas pessoas, onde você estiver, mas aprenda a tomar iniciativas e dirigir reuniões.